Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos resolver uma questão de concurso sobre transitividade verbal. Essa questão foi publicada em 2009 na Banca Objetiva da Prefeitura de Vila Flores, Rio Grande do Sul. Prova objetiva 2019, Prefeitura de Vila Flores, Rio Grande do Sul, para auxiliar administrativo. E a pergunta é o seguinte: na redação oficial, podem ser identificados 6 padrões básicos para as orações pessoais em língua portuguesa. Em relação a esses padrões, enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira, após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. E aí, a banca apresenta 6 orações. O presidente regressou ontem, o chefe da divisão assinou o termo de posse, o Brasil precisa de gente honesta em todos os setores, os desempregados entregaram suas reivindicações ao deputado no Congresso e o presidente voltou da Europa. Por fim, o problema será resolvido prontamente. Aí apresenta as alternativas. Como você pode ver aqui, são 6 alternativas e tem uma ali com um erro, acho que foi a questão do site, e as alternativas aqui. Para você resolver essa questão, você teria que fazer análise das orações. Como a gente pode ver aqui na primeira oração temos o presidente regressou ontem, e aí você precisa identificar o verbo. O verbo que é em praticação, e aí que em praticação de regressar? O presidente, que é o sujeito. Então, regressou é a ação praticada pelo sujeito. Se eu tenho uma ação praticada pelo sujeito, eu tenho predicado verbal. Se é predicado verbal, o núcleo é o verbo. Tá bom? Sempre predicado verbal, o núcleo é o verbo. O verbo regressar, ali nós temos um advérbio de tempo. Se eu tenho um advérbio de tempo, não tenho mais nenhuma outra informação, só tenho um advérbio de tempo, então eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Tá? Se eu só tenho isso, só tenho aquele advérbio, então eu vou colocar lá, selecionar a adjunta adverbial de tempo, e eu só tenho adjunta adverbial de tempo, então eu tenho verbo intransitivo. Por quê, professor? Porque não tem nenhuma outra informação do verbo, somente o advérbio. E aí, quando a gente volta para a questão, a gente vai para as alternativas. Então, qual é a alternativa em que nós temos o número 1, a primeira oração, como sujeito, verbo intransitivo e adjunto adverbial? Aquele terceiro espaço ali, a gente consegue ver. Então, o terceiro espaço é o número 1. Se você olhar para a alternativa, nós só temos duas questões que o terceiro espaço é o número 1, que é a letra B, que está assim, 4, 2, 1, 5, 6, 3, e a letra D, que é 3, 5, 1, 2, 6, 4. Então, é uma forma de eliminar questões, é uma forma de eliminar alternativas. Você faz a análise da primeira oração e a gente viu que a primeira oração é verbo intransitivo com adjunto adverbial de tempo. Então, nós temos a letra A e a letra B. Quando a gente vai para a segunda oração, quando a gente vê lá o chefe da divisão assinou o termo de posse, a gente encontra o verbo. Depois que a gente encontra o verbo, a gente precisa saber quem praticou a ação. Quem assinou? O chefe da divisão. Então aqui nós temos o nosso sujeito. Se o chefe da divisão ele pratica uma ação, nós temos predicado verbal. Beleza? Tudo bem? Então nós temos aí predicado verbal. E aí, eu preciso saber qual é a informação que vem depois do verbo. Assinou o quê? Beleza, quem assina, assina alguma coisa. Essa informação começa com um artigo. Então, se começa com um artigo, essa informação, e não é um advérbio, eu tenho um complemento objeto direto. Porque a informação do verbo é necessário essa informação para o verbo. Então, eu tenho um complemento objeto direto. Se eu tenho um complemento objeto direto, o meu verbo é verbo transitivo direto. Tá? Por que, professor? Porque eu tenho um complemento objeto direto e só isso. Tá bom? Então, vamos lá.
Vamos para a segunda questão. A segunda alternativa, tem que ver o seguinte: se a primeira, que foi o espacinho 3 ali, a primeira oração é o espacinho 3, que é verbo intransitivo, a segunda oração, número 2, tem que ser verbo transitivo direto e complemento objeto direto. Então, qual é a alternativa? A gente tem aqui a letra D, em que a primeira oração está no terceiro espaço e a segunda oração está no quarto espaço aqui, sujeito, verbo transitivo direto e indireto. Fazendo só essas duas análises, você já conseguiria eliminar a alternativa, já marcar a alternativa correta, que é a letra D. Mas uma forma da gente confirmar a nossa resposta, vamos para a terceira oração. A terceira oração é: o Brasil precisa de gente honesta em todos os lugares. Quando você tem esse tipo de oração, você precisa ver o verbo. Quem pratica o verbo é o sujeito. Então, quem precisa? O Brasil. Tá? Quem precisa é o Brasil. E aí, quem precisa de alguma coisa. Olha aí, de inicia com a preposição de. Precisa de quê? De gente honesta. Então, a informação já começa com preposição. Se a informação já começa com preposição, eu tenho aqui um complemento, objeto indireto. Por quê? Porque a informação começa com o quê? Com preposição. Mas acabou, professor? Não, não acabou. Ainda tem uma informação restante. Essa informação, eu tenho o seguinte: onde precisa de pessoas honestas? Em todos os setores. Então aqui eu tenho um adjunto adverbial de lugar, porque indica o local onde eu preciso. Essa é uma perguntinha-chave para você achar os adjuntos adverbiais. Onde? Em todos os lugares. Então, se eu tenho um complemento objeto indireto e também tenho um adjunto adverbial, o que importa para mim é o complemento objeto. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto, porque eu tenho um complemento objeto direto. Então, a terceira oração, número 3, onde ela se encaixa? No primeiro item ali, no primeiro item, lá em cima, ó. Sujeito, verbo transitivo indireto e objeto indireto, mais um adjunto adverbial, como a gente viu, em todos os lugares. Tá bom? Beleza? E aí vamos para a quarta oração. Vamos analisar aqui a quarta oração. A quarta oração, ela fala o seguinte: os desempregados entregaram suas reivindicações ao Congresso. Beleza? Então, os empregados entregaram suas reivindicações ao Congresso. Quem entregou? O sujeito, como a gente pode ver ali, que pratica a ação de entregar. E quem entrega, entrega alguma coisa e entrega a alguém. Então, o verbo entregar precisa de duas informações: entrega alguma coisa e entrega a alguém. Entrega o quê? As suas reivindicações. As suas reivindicações. Isso. Se essa informação não começa com preposição, eu tenho um complemento objeto direto. Mas entrega a quem? Nós temos aqui um complemento objeto indireto. Por quê, professor? Porque entrega a alguém. A quem? Ao deputado no Congresso. Tá? Ao deputado no Congresso. Então, galera, se eu tenho um complemento objeto indireto, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Tá? Muito bem. Então, a gente vai para a última oração agora. A última oração é: o problema será resolvido prontamente. Esse verbo aqui, ele é um pouquinho complicado. Por quê, professor? Porque ele não indica o que o sujeito fez, mas o que o sujeito é. Na verdade, aqui será. Nós temos o sujeito, o problema, e aqui eu tenho a característica do meu problema. Eu tenho uma característica. Se eu tenho uma característica, eu tenho um predicado nominal. Se eu tenho um predicado nominal, eu tenho um verbo que liga o sujeito à sua característica. Essa característica é: o problema é resolvido. Esse adjetivo aí. Tá? Essa palavra funciona como característica. E aí, se eu tenho a característica, o núcleo se chama predicativo do sujeito, porque indica a característica do sujeito. Então, o verbo nada mais é do que
um verbo de ligação. Verbo de ligação. Por quê? Porque liga o sujeito à sua característica. E essa característica é chamada de predicativo do sujeito. Entenderam? Então, quando a gente vai para a questão, é mais fácil de entender agora. A gente viu que a primeira oração, qual é a primeira oração? O presidente regressou ontem. Então, essa primeira oração completa o terceiro espacinho ali, que é sujeito, verbo intransitivo. E a segunda oração, que é o chefe da divisão assinou, a gente tem a seguinte, né, que é sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. A terceira oração, a gente já viu que é aquele primeiro item ali, que é verbo transitivo indireto, objeto indireto e adjunto adverbial. A quarta oração, eu tenho aqui um verbo, o sujeito, verbo transitivo direto e indireto, porque entregou suas reivindicações ao deputado, onde no Congresso adjunta adverbial de lugar. E por fim, a gente tem as outras, né? Que é o presidente voltou da Europa, a gente tem um verbo, mas o verbo transitivo indireto, e ali voltou da Europa funciona como complemento adverbial, porque é um advérbio que funciona naquele momento como complemento. E a última oração, a oração 6, nós temos o verbo ligando o sujeito, o problema, à característica que é resolvida. Então, a nossa alternativa aqui é a letra D. Espero ter ajudado você a entender essa questão. Essa questão foi aplicada em 2019 no concurso da Prefeitura de Vila Flores, Rio Grande do Sul. Não deixe de colocar o seu comentário, deixar o seu gostei, compartilhar esse vídeo e se inscrever nesse canal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!